A falsa economia da Irlanda. Eu acho que você já ouviu falar sobre isso. Fala pessoal, nesse vídeo vamos falar aí um pouco sobre esse tema curioso, essa chamada a falsa economia da Irlanda, que muita gente fala por aí. Eu acho que você já ouviu falar, né? Você já ouviu falar sobre isso? Que a Irlanda é um dos países mais ricos do mundo, com um PIB per capita altíssimo, salários bons e uma economia super moderna, mas será que isso realmente reflete na sociedade? Será que isso realmente é verdade? Será que isso faz diferença para as pessoas que moram na Irlanda? Bora lá rapidinho, antes de mais nada, assista até o fim do vídeo, tá? Para você entender o que acontece. Pessoal, de onde surgiu essa ideia ou não, vamos saber no fim se é verdade ou não, de onde surgiu isso, a falsa economia da Irlanda que muita gente repete por aí, a gente vê falando. Em 2015, a economia da Irlanda registrou um crescimento oficial de 26,3% no PIB, Produto Interno Bruto, em apenas um ano, um número gigantesco para uma economia desenvolvida. Esse dado foi publicado aí pela CSO, a Central de Estatísticas aí oficial da Irlanda, né? É um órgão aí de estatísticas oficial lá deles mesmo, da Irlanda, tá? Que divulgou esse dado. Segundo análises, né, aí da Global Market Intelligence, esse crescimento ocorreu por causa de grandes multinacionais que transferiram aí para a Irlanda suas patentes e ativos de propriedade intelectual, tá? Então, eles aproveitam aí, né, o imposto corporativo, que são apenas de 12,5%. Isso fez o PIB disparar nos papéis, mas o dinheiro não fica na Irlanda, tá? Isso daqui estamos contextualizando, tá? Com isso, com esse PIB aí que explodiu, eu não sei até onde você entende de economia, mas, pessoal, um PIB de um crescimento aí de 26, poucos por centos é muita coisa, isso é fora da curva, isso é exagero. Então, se você vê, para você ter uma ideia, um PIB aí saudável cresce 1, 2, 3, 4, 5%, não 26%. Isso daí é totalmente fora da curva, né? Esse salto ele foi tão absurdo que o economista norte-americano, o Paul Krugman, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2008, ironizou o caso nas redes sociais e no The New York Times, chamando o fenômeno, na tradução, de economia de duendes, fazendo aí uma referência a um símbolo folclórico da Irlanda, que são os duendes. Ele disse isso. Por quê? O Paul, né, esse economista que ganhou o prêmio Nobel aí de Economia, ele quis dizer que aquele crescimento, né, que este crescimento de 26% parecia mágica, mas não condiz com a realidade, né? O PIB cresceu 26%, mas o povo irlandês não ficou 26% mais rico, entende? Por isso que ele falou sobre isso. O episódio foi mas tão marcante que o apelido aí, aqui na tradução, né, economias de duendes, passou a ser usado por economistas do mundo todo para descrever o crescimento ilusório causados aí por manobras fiscais de multinacionais na Irlanda. Tudo que eu estou falando aqui, produção, coloca aí as fontes oficiais ou deixe no comentário aí a produção que vai postar esse vídeo. Com isso, pessoal, vamos para a gente ir para o final do vídeo e fechar, que vai ser um vídeo curto. Só para deixar claro aqui que o óbvio muitas das vezes tem que ser dito. PIB, pessoal, Produto Interno Bruto, antes de tudo. O que é o Produto Interno Bruto? Ele mede tudo o que é produzido dentro de um país. Bens, serviços, exportações, mas não mostra quanto desse dinheiro realmente fica no país. É só uma produção. Se o dinheiro é produzido lá e vai embora depois, ele conta também para o PIB. Então, pense só o seguinte, só para exemplificar, para ficar fácil para todo mundo entender. O PIB, pensa numa loja, o PIB ele seria a vitrine da loja, tudo que está ali disponível. Nossa, olha o quanto essa loja tem de produto. Mas existe um cara chamado GNI, que na tradução é o Rendimento Nacional Bruto. O GNI, diferente do PIB, que é toda a vitrina da loja, o GNI é realmente o quanto o dono da loja leva para casa no final do mês. Entende? Então, o GNI, ele é o que realmente, de certa forma não, o GNI realmente é o que vale, é o valor real mesmo do que ficou, do que produziu, do que cresceu, qual que é o valor real, né? Sem essa inflação toda do PIB, tá? Ou seja, então o GNI, traduzindo, que é o
Regimento Nacional Bruto, né, o GNI, ele mostra a renda total que realmente fica com o país, ou seja, o que é gerado pelos residentes, empresas nacionais, menos o que sai, né, o que vai embora para o exterior da Irlanda aqui no caso. Né, o GNI não conta, ele conta o que fica, o que é produzido e o que fica. Por que esse dado é importante, pessoal? Só para você ter ideia, só para citar, dar um exemplo para fechar com chave de ouro. Se uma empresa americana ela opera na Irlanda, o PIB sobe. Mas se o lucro vai embora para os Estados Unidos, o GNI não sobe, não conta. Porque o lucro foi embora. Olha só como é importante esse dado. Então, conta para o PIB infla, porque produziu, mas esse valor, se a empresa americana põe o dinheiro para fora, não conta para o GNI, porque o GNI ele mede dados que ficam, a riqueza que realmente é produzida e fica dentro do país. Por isso que o GNI é importante. Então, olha como esse dado é importante. Ou seja, só para ainda completar um pouco mais, o governo irlandês ele percebeu que o GNI tradicional ainda não corrigia todos os exageros do PIB. Olha só como é complicado essa questão de PIB, de paraísos fiscais. A Irlanda, mesmo com o GNI, ela não conseguiu ter ali um dado real, né, do GNI. Então o governo irlandês foi lá e criou o GNI modificado. Olha só, para tentar encontrar o real valor, o dinheiro, o que realmente está sendo produzido real, né, para a economia da Irlanda. Olha só onde a situação está indo. Presta atenção. Ou seja, então esse GNI modificado que o governo irlandês criou, ele exclui lucros de multinacionais que são apenas de passagem. Ela registra ali, mas não tem atividade real. Exclui a depreciação de propriedade intelectual, marcas e patentes transferidas para pagar menos impostos e remove também as distorções do leasing internacional de aviações, né? Muito comum em Dublin. Põe aí no Google que você vai ver. Ou seja, só para você ter uma ideia, segundo a CSO, que é a Central aí, Oficial de Estatísticas da Irlanda, o GNI modificado, o GNI real da Irlanda em 2023 foi cerca de 291 bilhões de euros, o que representa apenas 57% do PIB do país. Cara, só para você ter ideia, produção, coloca aqui na tela os dados. Isso daqui, pessoal, é impressionante. Por quê? Eu vou até tirar meu microfone daqui. Esse dado é muito importante, pessoal. Coloca aí, produção, o PIB da Irlanda de 2023. Esse daqui é o PIB da Irlanda em 2023. 510 bilhões de euros em 2023. Sabe quanto foi o GNI da Irlanda? 291 bilhões de euros. Ou seja, uma diferença de 43%. Olha só. Diego, e daí? Produção, põe aí a Alemanha. A Alemanha teve um PIB em 2023 de 4,53 trilhões de dólares. Sabe quanto foi o GNI da Alemanha? 4,63 trilhões de dólares, ou seja, quase igual. O PIB e o GNI da Alemanha é quase igual. Calma que a gente chega lá. Produção, põe Portugal aí para a gente ver. Portugal teve um PIB em 2023 de 296 bilhões de dólares. Sabe quanto foi o GNI de Portugal? 282 bilhões de dólares, ou seja, uma leve diferença. Produção, não esquece de colocar aí os dados, porque daqui a pouco vão falar que é coisa da minha cabeça. Pessoal, para fechar, vamos colocar só mais um aqui, a Espanha, poderíamos colocar outro. Espanha teve um PIB em 2023 de 1,62 trilhões de dólares. Sabe quanto foi o GNI da Espanha? 1,59 trilhões de dólares. Pequena diferença, entende? Ou seja, na Alemanha, Portugal e Espanha, o PIB e o GNI são quase iguais, o que significa que a riqueza produzida realmente fica no país. Mas na Irlanda, o PIB é muito maior que o GNI. Por quê? Boa parte dos lucros vai para fora, nas matrizes das multinacionais, não fica lá. E entende o que acontece? Por isso que muita gente fala da falsa economia da Irlanda. Olha, vamos seguir para fechar o vídeo. O que isso significa? Então, quando você vê um ranking dizendo que a Irlanda é um país mais rico do mundo, né, que
tem uma renda, tem um PIB aí per capita muito alto. Tome cuidado, né? Tome cuidado. Esses números eles são inflados por receitas que não ficam no país. Por isso que muita gente diz que a Irlanda tem uma falsa economia. E realmente tem aqui um pingo de verdade. O povo não sente na prática aí que isso não reflete na sociedade da Irlanda, de fato, esse PIB gordo, ele não reflete na sociedade, né? Lá existem problemas, né? Como moradias, aluguel, entre outras coisas, saúde, transporte, tem uns pequenos problemas, tá? Não é para comparar com o Brasil esse vídeo, tá, pessoal? Isso aqui a gente está falando da Irlanda, tá bom? Não tem nada a ver com o Brasil. Então, assim, pessoal, tome cuidado com esses números, tá bom? Ou seja, por que, para fechar o vídeo, o Diego, por que isso acontece? Por que não acontece com a Alemanha? Por que não acontece na Espanha e outros países? Porque, pessoal, a Irlanda virou um paraíso fiscal. Simplesmente isso. O imposto corporativo é baixo, é 12,5%. Regras fiscais flexíveis e acordos que atraem gigantes, né, como a Apple, Microsoft, a Google, a Pfizer, entre outras, entende? Essas empresas, elas registram o lucro na Irlanda, mesmo com operações espalhadas pelo mundo. Isso faz o PIB explodir, o governo arrecada bem, mas a população comum quase não sente esse dinheiro circular, entende? Na verdade, não sente. Esse dinheiro vai embora, entende? Ou seja, só para a gente então fechar aqui com a reflexão. Dá para dizer que a Irlanda tem uma economia real, sim, a Irlanda tem uma economia real, tá? Mas com números artificiais, tá? Funciona, gera emprego, exportações, mas também serve aí como uma plataforma, sei lá, um hub, uma plataforma ali de paraíso fiscal, onde as empresas declaram ali para poder diminuir o imposto, tá bom? Por isso, o economista vencedor do Nobel aí de Economia, de 2008, o Paul, ele chama a economia da Irlanda de uma falsa economia. Não porque o país seja uma farsa, não é isso, mas porque o país não porque o país é uma farsa em si, sabe? Não é, mas porque os números não refletem no cotidiano das pessoas. Então, a Irlanda tem uma economia, funciona, tem emprego, mas não é tudo isso que a gente vê. Tanto que quem mora na Irlanda percebe alguns problemas, né? Se existe um PIB tão gigantesco per capita como esse, por que a gente não vê refletir tanto na sociedade, nas vidas dos irlandeses, no transporte, na saúde principalmente? Por que a gente não vê, né? Então aí a gente começa a ver aí requisitos dessas coisas, tá bom? Então assim, o que é que você acha, pessoal? Agora já fechamos aqui o vídeo, deixa o seu comentário aí, o que é que você acha? Você sabia, né, que a Irlanda tinha esse burburinho, né? O pessoal falava muito sobre isso. A Irlanda, a falsa economia da Irlanda, tá? Você sabia disso? Se não, coloque no comentário o que vocês acham e vamos trocar uma ideia sobre essa falsa economia da Irlanda, tá bom? Eu encerro aqui, pessoal, e te encontro no próximo vídeo. Fala, pessoal, se você ficou interessado em uma consultoria de intercâmbios e viagens, eu vou deixar aqui o contato da Garut Global. É uma excelente agência de intercâmbio que pode te ajudar, tá bom? Eles têm parceria oficial aqui com o canal. Se você precisar, lembrando que nós não vendemos sonhos, mas se você precisar de uma consultoria para qualquer país da Europa, um plano de estudo, um plano de intercâmbio e também uma consultoria apenas para saber do teu perfil, da tua família, né? Como eu sempre falo aqui, nós indicamos, nós analisamos o teu perfil e poderemos te dar alguns nortes para você não ir, para você poder ir, na verdade, para um país que se encaixe melhor no seu perfil. Lembrando sempre, nós não vendemos sonhos. Vem para a Europa que você vai ficar rico, vai para os Estados Unidos que você vai ficar rico. Não, nós não trabalhamos com isso, tá? Se você quiser vivenciar o intercâmbio, entre em contato com a gente. Eu vou deixar aqui embaixo os contatos da Garut Global.